Olá, está no ar o seu Bíblia Fácil, nesse nosso último episódio da temporada do Espírito Santo. Nós estudamos ao longo das últimas 15 semanas muitos aspectos da doutrina do Espírito Santo e que está estampada na Palavra de Deus e vimos como isso tem muita relação com a nossa vida. E hoje nós vamos estudar sobre algo do futuro. Nós já estudamos até hoje muitas coisas que o Espírito Santo fez no passado. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que ele ainda fará e, pela graça de Deus, muito em breve. Vamos falar sobre a chuva serôdia. É aquele momento em que o Espírito Santo vai descer em profusão sobre cada um dos cristãos, cada um daqueles que querem isso, que se prepararam para isso, e então o Evangelho será pregado e Jesus vai voltar. Sejam bem-vindos ao nosso último encontro aqui da nossa temporada, né? A gente estava lamentando aqui fora do ar, porque realmente vai dar saudades, a gente fez amizade, mas as redes sociais estão por aí, o WhatsApp, para a gente continuar se comunicando, trocando ideias, né? É muito bom a gente firmar amizades a partir da Palavra de Deus. São amizades que duram, né? A partir da Palavra de Deus. E você de casa também é convidado para fazer parte aqui da nossa sala de aula. Pega a tua Bíblia para a gente começar o nosso estudo de hoje. E como eu disse para você, o nosso tema é chuva serôdia. E para a gente começar a falar da chuva serôdia, vamos orar pelo Espírito. Senhor, nós queremos o Espírito Santo, para que nesse episódio, como o Senhor atuou nos outros, também possa atuar na nossa mente, de tal forma que a gente possa entender o que a Tua Palavra está nos dizendo. Senhor, muito obrigado desde já pela temporada como um todo, e nós pedimos que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer de verdade a vocês pela disponibilidade de terem vindo aqui, mas ainda a gente vai poder dar abraços depois da gravação aqui. Vamos estudar agora, tá bom? Bem, a chuva serôdia, antes da gente ler o texto de Joel capítulo 2, a chuva serôdia, como eu disse ali na introdução, ela é o único evento relacionado ao Espírito Santo que está no futuro ainda. Todos os outros já estão no passado, já aconteceram. E uma vez eu estava lendo um livro sobre escatologia, né, essa doutrina do final dos tempos, e o autor, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, ele dizia assim: antes da segunda vinda de Cristo, é preciso acontecer a segunda vinda do Espírito. E eu achei isso maravilhoso, né? Porque antes da segunda vinda de Jesus, ele virá em glória, de forma corpórea, visível, audível. Antes da segunda vinda de Cristo, precisa haver a segunda vinda do Espírito Santo. E por que segunda vinda? Porque a primeira vinda aconteceu lá no Pentecostes, né? O que a gente chama de chuva temporã. E isso tudo tem a ver com o livro de Joel, capítulo 2, versículo 23, que é a promessa do Antigo Testamento que nos aponta para essa chuva serôdia e a chuva temporã, ou a chuva temporã e a chuva serôdia nessa sequência. Ele diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, em justa medida, a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. E aí, no mesmo contexto, para não dizer que ele estava falando só de chuva literal, né, no contexto agrícola, logo 5 versículos depois ele diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel está pensando no contexto bíblico, que na grande maioria das vezes é um contexto agrícola, né? Você tem poucas passagens na Bíblia que são num contexto urbano, propriamente dito, né? Mas aqui tinha um contexto agrícola e essa linguagem era muito conhecida deles. Aliás, Jesus usou linguagem conhecida para falar as suas mensagens também, né? A Bíblia é muito didática. Por exemplo, quando Jesus quis falar sobre o cuidado de Deus, ele olhou para um pardal, que é o pássaro mais comum, muito comum naquela região. Ele disse: olha, se Deus cuida de um pardal, Ele vai cuidar de você também. Então Deus sempre ilustrou muito bem aquilo que Ele queria ensinar. E aqui, através do profeta, Ele está ilustrando um contexto agrícola, quando precisava de 2 chuvas, basicamente, para o plantio e para a colheita, que eram as chuvas temporã e a chuva serôdia. O que diferenciava cada uma delas? A chuva temporã era a chuva para preparar o plantio.
acontecia lá naquela região da Judéia, ali nas regiões bíblicas, acontecia por volta de outubro, novembro, por ali pelo fim do ano. Essa chuva caía para preparar o solo para a semente ser lançada. Então, quando essa chuva caía, era como se fosse um recado da natureza, dizendo assim, está na hora de plantar. Então, caía a chuva temporã, eles iam lá, colocavam a semente no solo, cuidavam do solo, colocavam a semente no solo e esperavam ela germinar. Depois disso, vinha a chuva serôdia lá por volta de março, quando o fruto já tinha crescido. Do ponto de vista espiritual, a chuva temporã significa o momento em que o Espírito Santo cairia para que a semente do Evangelho fosse plantada, a semente do cristianismo fosse plantada. E isso aconteceu lá em Atos capítulo 2. Nós já lemos esse texto várias vezes aqui, mas é bom e importante ler de novo. Pode ser que alguém esteja nos assistindo pela primeira vez nessa temporada. Então, nós vamos ler Atos capítulo 2, mas se você quiser acompanhar os outros episódios, é só você lembrar que nós temos o ntplay.com, coloca aqui, por favor, o diretor, a tarja aqui com o nome do site, ntplay.com, e você também pode baixar o aplicativo do NT Play para você ter a Novo Tempo na sua mão e você pode assistir todos os episódios anteriores. Atos capítulo 2, 1 a 4 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, todo o simbolismo ao redor aqui do Pentecostes é muito bonito, eu vou relembrar vocês e talvez você vai ouvir pela primeira vez. As festas do Antigo Testamento, elas tinham significados espirituais. Então, o Pentecostes, a festa das primícias, a festa das cabanas, né? Enfim, todas essas festas apontavam para uma realidade espiritual. E aqui nós estamos falando de uma festa chamada de Pentecostes, que tinha esse nome porque acontecia 50 dias depois, por isso que é Penta, né? Pentecostes, 50 dias depois de uma outra festa, que era a festa das primícias, que por sua vez acontecia no primeiro domingo depois da Páscoa. Então nós temos essas três festas que eram muito significativas para o cristianismo. A festa da Páscoa, quando o cordeiro morria, a festa das primícias e a festa de Pentecostes. Espiritualmente, o que isso significa? A festa da Páscoa espiritual aconteceu quando? Aconteceu na morte de Jesus, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu. É tanto que quando Jesus morreu, diz lá Mateus capítulo 27, se eu não me engano, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque não precisava mais sacrificar o cordeirinho. Tem uma poesia que eu gosto muito, que relaciona o momento da morte de Jesus com aquele dia que Isaac estava para ser sacrificado por Abraão. A poesia diz assim, que naquele dia o filho escapou e o cordeiro morreu no lugar. Mas lá na cruz, naquele dia, o cordeiro escapou e o filho morreu no seu lugar. Porque foi o que aconteceu. Jesus morreu exatamente às 3 horas da tarde, que era a hora do sacrifício da tarde. Era a hora de ser sacrificado um cordeiro lá no templo, mas o véu se rasgou e não aconteceu o sacrifício, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo acabaram de morrer. Ali foi a Páscoa. 3 dias depois aconteceu a festa das primícias. E quem era a primícia dos mortos? Jesus Cristo. Paulo diz que ele era a primícia dos mortos. Então, acontece a festa das primícias. E 50 dias depois teria que acontecer a festa do Pentecostes, que simbolizava a descida do Espírito Santo. 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus ascende ao céu, ele é entronizado no céu, e 10 dias depois, o Espírito Santo cai na festa do Pentecostes, tendo como sinal o falar em outras línguas. Então, naquele dia se cumpre a chuva temporã. Atos 2,15. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre
é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então aqui, eu gosto dessas passagens bíblicas porque elas economizam a nossa capacidade de interpretação. Né? Porque a gente pode dizer assim, ó, você está forçando o texto aí dizendo que Joel estava falando do Pentecostes. Então, para não deixar dúvida, o evangelista Lucas disse assim, mas o que ocorreu, aqui na verdade a pregação de Pedro, né? Lucas só transcreve a pregação de Pedro, mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, Pedro, na sua pregação, está dizendo assim, Joel falou sobre esse momento que nós estamos vivendo, a chuva temporã, mas ainda faltava mais alguma coisa. E qual foi o propósito da sua vinda, dessa chuva temporã? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para que o Espírito Santo desceria? Para que nós fôssemos testemunhas. E essa palavra testemunha, ela tem muito significado. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que conta de um fato que viu. Conta a respeito de um fato que viu. E o que Jesus estava dizendo é o seguinte, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, mas vocês têm que ser testemunhas, e a testemunha precisa ter visto. No caso dos apóstolos, eles realmente viram a Jesus. Mas e como é que fica para a gente? Porque a gente não viu Jesus. A gente não viu ele corporalmente, mas a gente consegue ver através das páginas da Bíblia. Vai lá na primeira carta de João. Tem um texto aqui que eu acho que está na primeira carta de João. Deixa eu encontrar o versículo aqui. Primeira carta de João, lá colada no Apocalipse. E ele diz assim. Isso, 1 João capítulo 1, versículo 5. Aliás, a partir do versículo 3, diz assim, 1 João capítulo 1, a partir do versículo 3 diz assim, proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, não há nele treva alguma. Então, esse aqui é o princípio da testemunha. A testemunha é alguém que viu e que agora pode testemunhar. Então, há dois aspectos aqui. O aspecto da descida do Espírito Santo e o aspecto, a minha parte, de contemplar a Jesus. Por isso que a descida do Espírito Santo sempre está muito próxima do estudo da palavra. E a nossa parte é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia todo dia. Por quê? Porque eu vejo Jesus aqui e aí eu viro uma testemunha dele. Algumas pessoas têm dificuldade assim, mas pastor, como é que eu vou pregar o evangelho? Eu não sei dar um estudo bíblico. E eu sempre digo uma coisa, conte às pessoas o que Jesus fez por você. Conte. Seja uma testemunha, diga assim, olha, eu estava num momento difícil, e eu me apeguei a Jesus e ele me ajudou assim, assim, assim. Você pode não saber de cor as passagens bíblicas, mas se você contar o que ele fez com você, já tem um efeito tremendo sobre as pessoas. Porque o testemunho pessoal é uma coisa assim, que a outra pessoa não pode contestar. Você diz, aconteceu, Jesus transformou minha vida, eu era assim, agora eu sou assim. Então, ser uma testemunha é o resultado dessa descida do Espírito Santo. Então, o Pentecostes marca o que a gente chama de dispensação do Espírito Santo. É o momento em que ele é o ator principal. O Pai está no santuário celestial, Jesus está no lugar santo nesse momento, depois ele passa para o lugar santíssimo, e o Espírito Santo está efetivamente aqui na terra fazendo o trabalho de salvação. Vocês lembram desse nosso gráfico, não é? Nós temos ali a história da igreja cristã em um gráfico. O Pentecostes, que é a chuva temporã, onde aconteceu a semeadura do cristianismo. Ali, no evento do Pentecostes, a semente foi espalhada para muitos lugares, né? Existiam cerca de 16 nações diferentes ali no Pentecostes.
E cada uma daquelas pessoas levou para a sua terra a mensagem do evangelho que eles ouviram. E se você prestar atenção na pregação de Pedro, abre aí a tua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Ou melhor, Atos capítulo 1, acho que não é Atos capítulo 1, não, Atos capítulo 2. Deixa eu olhar aqui. Atos capítulo 2 tem a pregação de Pedro. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Ou melhor, o capítulo 2 mesmo aqui, ó, porque tem duas pregações de Pedro, tem um no 3 também. Atos capítulo 2. Então, Pedro vai falando aqui o seu sermão, mas no versículo 23 ele diz assim: este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, parte do sermão de Pedro foi falar exatamente sobre o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição como sendo o motivo da nossa salvação. Ora, aquelas pessoas que ouviram aquilo, especialmente os 3.000 que foram batizados, eles voltaram para os seus países dizendo assim: nós ouvimos uma coisa impressionante. Tem alguém chamado Jesus Cristo, que é Deus, que desceu do céu, morreu por nós para nos salvar. E aquilo foi fomentando o evangelho ao redor do mundo. Por isso que a gente diz que era a chuva temporã, a época da semeadura. A semente foi lançada. Aí nós temos a história do cristianismo. Primeiro século, período do Império Romano, período da Idade Média, período da Idade Moderna, e chega no período que nós estamos. Nesse gráfico, nós estaríamos coladinho no final dele já. Por quê? Porque nós estamos próximos da volta de Jesus. O que falta? Falta a chuva serôdia para que nós terminemos a pregação do Evangelho e o Espírito Santo, Jesus, Deus, venha colher as pessoas aqui na terra. Então, a chuva serôdia é a maior necessidade. Gente, todo cristão que entende essa teologia que nós estudamos aqui ao longo das 15 semanas, vai orar pela chuva serôdia todo dia. Vai orar pelo batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque nós queremos ver Jesus. Nós queremos encontrar com Ele. E queremos tudo que deriva desse encontro. Queremos reencontrar nossos queridos, né? Né, Ivonete? Encontrar os nossos queridos que nós perdemos para a morte. Encontrar o Senhor Jesus. Queremos sair desse planeta. Queremos ver esse planeta restaurado. Queremos que as nossas crianças cresçam num ambiente perfeito. Nós queremos tudo isso, mas para que isso aconteça, a chuva serôdia terá que acontecer. E como é que vai funcionar essa chuva serôdia? Mateus 24,14 é um texto que nos ajuda. São palavras de Jesus no seu sermão profético. Ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse texto aqui tem uma coisa muito interessante na sua teologia, que é o seguinte: a construção é, e será pregado este evangelho do reino. Você vê que o tempo verbal aí é o tempo passivo, será pregado. E em teologia a gente chama isso de passivo divino. Por quê? Porque o agente desta ação aqui é Deus. E o que isso significa? Significa que a responsabilidade da pregação do evangelho em todo o mundo é de Deus, não nossa. É Ele quem vai providenciar a pregação do evangelho em todo o mundo. Pastor, qual é o meu papel? O meu papel é participar, é ter o privilégio de participar da pregação do evangelho. Mas, amigos, nós seres humanos seríamos muito presunçosos se a gente achasse que Deus estava do céu assim, ó. Gente, prega por favor, eu quero voltar, gente. E prega aí, por favor, eu quero voltar. Como se Deus estivesse dependendo da gente. Não, o evangelho do reino será pregado, com ou sem a nossa participação. Pastor, não estou entendendo. Então, para que eu tenho que pregar o evangelho? Você não prega o evangelho para fazer um favor para Deus. Você prega o evangelho porque quando você está pregando o evangelho, você está fazendo manutenção da sua fé. Tem uma história que eu gosto muito. É a história de um homem que estava caminhando nas montanhas geladas na Europa. E ele já estava cansado, com vontade de desistir, estava muito longe da cidade,
e ele disse, olha, chega, vou sentar aqui à beira da estrada e vou esperar a morte chegar. Quando ele sentou, que ele levantou os olhos, ele viu do outro lado da estrada um homem quase congelado, né? E ele se compadeceu do homem, se aproximou, percebeu que o homem estava vivo ainda, começou a tirar a neve, começou a friccionar as mãos, os pés, e ele tomou uma decisão. Ele colocou o homem nas costas e caminhou com dificuldade até a cidade mais próxima e colocou o homem na maca e salvou a vida daquele homem. E aí ele sentou ali na recepção do hospital e pensou o seguinte: enquanto eu salvei a vida desse homem, eu salvei a minha própria, porque o corpo dele se aqueceu e ele continuou caminhando. A pregação do Evangelho é mais ou menos assim. Você não prega o Evangelho para fazer favor para Deus. Deus não precisa de nenhum favor nosso, nenhum. Você prega o Evangelho para ter o privilégio de participar dessa missão de Deus e para a manutenção da sua própria vida espiritual. É como se você estivesse numa academia, enquanto você está pregando o Evangelho, está fortalecendo os músculos da fé. Né? Então, o Evangelho do Reino será pregado. Se você participar, ele será pregado. Se você não participar, ele será pregado. Pastor, e como é que isso pode acontecer? Amigos, pode acontecer assim, ó. Eu dei um exemplo para vocês quando a gente estava falando do terceiro mandamento, eu vou dar de novo esse exemplo. Do Osama Bin Laden. No dia 10 de setembro de 2001, ninguém sabia quem era esse homem. No dia 12 de setembro de 2001, no dia seguinte aos atentados, as universidades começaram a fazer cursos sobre o mundo islâmico, né, começaram a falar, os noticiários falaram sobre o mundo islâmico, e em poucas horas o mundo inteiro soube quem era Osama Bin Laden. Você não acha que Deus pode providenciar um evento que vai fazer esse evangelho correr o mundo de maneira rápida? Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Vou te dar outro exemplo. Você lembra da pandemia? Faz poucos anos. Em questão de meses, o mundo inteiro estava organizado por causa de um propósito. O mundo inteiro estava usando máscaras, o mundo inteiro estava falando de vacina, o mundo inteiro estava falando de lockdown. Em questão de semanas, o mundo se arregimentou por um propósito. Você acha que para Deus é difícil arrumar um motivo para o Evangelho se espalhar em massa e o Evangelho ser pregado? Não é. O Evangelho do Reino será pregado. E Deus é o agente dessa pregação. E o que vai acontecer quando o Evangelho do Reino será pregado? Por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o aguardado fim. O aguardado fim. Então, o que nós estamos fazendo agora aqui é participando da pregação desse Evangelho. Porque nós temos milhares de pessoas nos assistindo pela TV, depois pela internet, e nós estamos pregando esse Evangelho do Reino. Já tem menos pessoas para que Jesus volte logo. Né? E ele vai voltar na hora que ele determinar. Então, a volta de Jesus, ela, de certa forma, ela sucede à volta do Espírito Santo. Ou a segunda vinda de Cristo sucede à segunda vinda do Espírito Santo. E veja, esse fato que Deus vai arrumar para que o Evangelho do mundo seja pregado rápido tem um nome. Chama-se chuva serôdia. Porque vai cair de um jeito sobre as pessoas, sobre indivíduos, que você vai ter gente pregando que você nem imaginava. A Bíblia fala lá em Joel 2 que as crianças pregarão o Evangelho. As crianças, você vai ver, e eu fico visualizando essa cena, uma criança numa praça pública, com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho do Reino, e as pessoas dizendo, o que é isso? O que está acontecendo? Que criança é essa? Você vai ter jovens que estarão profetizando, que estarão pregando o Evangelho. Você vai ter idosos que estarão recebendo sonhos, recebendo visões e vão estar falando do Evangelho. E vai ser um movimento tão forte que a gente não vai conseguir segurar. Não tem barreira nem censura nem nada que segure a pregação do Evangelho quando a chuva serôdia cair. E essa é a nossa grande esperança. Você quer falar? Você se mexeu aí? Você quer falar? Pode falar.
Eu ia fazer uma colocação, uma pergunta, não sei se cabe ainda, mas um comentário. Eu vi um pregador pedindo verba, dinheiro, para poder acelerar, para a gente acelerar a volta de Jesus. Eu acho que depende da velocidade. Mas, enfim, existe um paralelo entre a chuva serôdia e aqueles sinais que Jesus disse que haveriam quando chegasse o final dos tempos? Os sinais, a gente vai até ler Mateus 24 um pouquinho depois, mas em Mateus 24, 5, você tem vários sinais, né? Na natureza, sinais sociais e tal. Aquilo são sinais de que a volta de Jesus está se aproximando. Mas a chuva serôdia, ela acontece como o último sinal. Porque aqui, ó, a gente leu lá em Mateus 24, né? Que o último sinal da volta de Jesus é a pregação do Evangelho. Então, a chuva serôdia, ela é um dos sinais, ela se relaciona com o último, que é a pregação do Evangelho em todo mundo. Ayrton. A chuva serôdia vai coincidir com o período de grande aflição, como nunca... Exatamente. A gente não vai conseguir estudar isso no Apocalipse, mas ao mesmo tempo que o Evangelho está sendo pregado, o povo de Deus está sendo perseguido. Mas a Bíblia diz que isso vai durar pouco tempo, porque então a Bíblia, Jesus vai voltar. André, eu vou deixar você fazer a pergunta assim que a gente voltar do intervalo, tá bom? A gente vai respirar um pouquinho, mas não sai daí porque o tema de hoje está maravilhoso. A gente volta já já. Mas quando o vento do Espírito soprar, que seja logo, uma chama viva vai aparecer. Estamos de volta com o segundo bloco desse último programa da temporada do Espírito Santo. Nós estamos encerrando essa temporada, mas não significa que você vai parar de estudar sobre o Espírito Santo ou que você vai parar de clamar pelo Espírito Santo. Pelo contrário, você deve continuar estudando, leia materiais sobre o Espírito Santo. E falando em materiais sobre o Espírito Santo, eu quero te oferecer a Revista Esperança, o guia de estudos sobre o Espírito Santo. Esse material tem os 15 temas que eu tratei aqui, com passagens bíblicas, explicações, e esse material pode ser seu. Você está me perguntando assim, sim, mas custa quanto, pastor? Ele tem um custo, sim, mas já foi pago pelos Anjos da Esperança. A produção, a impressão e o envio para a sua casa. Seu único trabalho é pedir. Você pode pedir ligando no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você me assiste no programa inédito, quinta-feira à noite, você pode ligar agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui, tá? Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai fazer o seu cadastro, você vai pedir a revista física, se você quiser, e você também pode baixar o PDF para você começar a estudar agora. Se você preferir só o PDF, você também só pode apenas baixar o PDF ali, fica ao critério da sua escolha, tá bom? Mas é seu, esse guia de estudos já é seu, é só você pedir que a gente envia. Vamos lá então, vamos continuar aqui o nosso estudo bíblico sobre a chuva serôdia e vamos então continuar. Jesus condicionou sua volta então à pregação do Evangelho. E em Apocalipse capítulo 18, no versículo 1, nós lemos o seguinte: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Ou seja, ali em Apocalipse 18, abre aí só para a gente ver o contexto, tá bom? Apocalipse 18, nós estamos já no contexto próximo à volta de Jesus. E Apocalipse 18 fala sobre a queda da Babilônia e então sobre os momentos que antecedem a volta de Jesus, porque em Apocalipse 19 já começa a descrever os momentos da volta de Jesus ali com os cavaleiros e culminando com o cavaleiro branco, né, no cavalo branco, ali no versículo 11, que é Jesus Cristo voltando. O capítulo 20 de Apocalipse já é o período do milênio. Então Jesus já voltou, os salvos estão no céu com Jesus vivendo por 1000 anos, e os ímpios estão mortos na terra, e na terra estão presos circunstancialmente. É só você ler o capítulo 20 de Apocalipse. Satanás e seus anjos. Por que eles estão presos circunstancialmente? Porque
para que os anjos e Satanás vivem, né? Satanás e seus anjos vivem? Para matar, roubar e destruir. Então, o trabalho deles é tentar os seres humanos. Só que todos os seres humanos perdidos estarão mortos. Então, eles não vão ter nada para fazer e não vão poder sair da terra. Por 1000 anos, é tempo suficiente para o miserável pensar no que ele fez, né? Só que aí, depois de 1000 anos, a Bíblia diz aí, ó, a partir do versículo 11 do capítulo 20, diz que depois desses 1000 anos, vai ter a ressurreição dos ímpios, né, chamada de segunda ressurreição. Aí a Bíblia diz, a gente não tem tempo de ler agora, mas depois você lê com calma, capítulo 20 e 21 de Apocalipse, a Bíblia diz que Satanás vai arregimentar esses ímpios que ressuscitam, vai tentar invadir a cidade santa. Nesse momento, desce fogo e enxofre do céu, consome Satanás, seus anjos e os pecadores que não se arrependeram, e aí a restauração da terra, e começa Apocalipse 21 e 22, já na nova terra, né, o novo céu e a nova terra. Então, às vezes a gente diz assim, eu quero morar eternamente no céu com Jesus, mas não é assim que a Bíblia diz. No céu é um período de 1000 anos, depois a gente vai viver eternamente na nova terra, como foi planejado, né? Então, o que a gente está acontecendo? Já vou deixar você falar, André. Deus criou o Éden para quê? Para ser uma terra, a terra, né, com o Éden, para ser uma terra onde as pessoas morariam para sempre. Veio o pecado e interrompeu o plano de Deus. E Ele está trabalhando nos últimos milênios para quê? Para voltar àquela situação original que Ele tinha criado, o Éden. Tá? Então, nós vamos morar para sempre na nova terra. Pode falar, André. Voltando um pouquinho ao assunto, quando o filho da iniquidade se manifestar, e o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, então virá o fim. A chuva serôdia, ela vai vir antes dessa manifestação do filho da iniquidade? Esses eventos finais, eles acontecem quase que concomitante, assim, né? Porque a manifestação que Paulo fala, né, do filho da iniquidade, ela é a oposição ao evangelho de Deus. Então, a chuva serôdia cai, a igreja prega com força e, logicamente, a oposição se levanta. É esse período que o Ayrton mencionou lá depois da grande perseguição. Serão presos, torturados e então Jesus volta. É concomitante, né? Eu achei que o filho da iniquidade fosse o anticristo, no caso. Então, é o anticristo, mas ele se levanta, porque é o seguinte, a palavra anticristo, ela quer dizer em oposição a Cristo. Então, você teve anticristos ao longo da história, mas terá um momento final em que se levantará um movimento contra Cristo, contra os cristãos, que vai tentar acabar, e aí é o evento final que vem Jesus. Pode falar aí. A astúcia de Satanás é tão grande que ele vai conseguir reunir essas pessoas 2 vezes, né? 2 vezes. Vai enganar de novo as pessoas. 2 vezes as pessoas. Vai enganar né? de novo. Ele é esperto, né? Ele tem 6.000 anos de Então, tem que estar esperteza. muito firme na palavra nos dias de hoje para poder Pra não ser suportar enganado. todos esses Não, desafios. Jesus falou que ele traria enganos e, se possível, enganaria os próprios eleitos, né? Então, a Tânia pegou, depois você fala, André. Pastor, quando o senhor diz, né, que vai ser eliminado todos, eles vão ser ressuscitados, tá, tudo, aí vai ser eliminado o inimigo, né, o Satanás e os ímpios, tudo junto, né? Aham. Será que, assim, para quem, né, vê, né, assim, lê e fala assim, então eu vou continuar fazendo injustiça, uma hora eu vou morrer e depois eu vou ser ressuscitado junto com eles, então eu vou seguir essa vida errada, como se diz, quem é injusto faz mais injustiça, Aham. vou continuar, porque no final eu vou ser exterminado junto com o inimigo. E aí, Quando a gente fala, porque aquela ideia do inferno eterno, ela assusta, né? Nossa, eu vou ficar queimando para sempre. Só que a Bíblia não fala de inferno eterno. A Bíblia fala de uma destruição. Então, realmente, a pessoa vai ser destruída e não vai ficar sofrendo para sempre. Uma pessoa que diz assim, então eu vou fazer o que eu quiser porque eu vou ser destruído rapidinho. Bem, você é livre para fazer isso, né? Só que você vai estar perdendo uma eternidade de uma felicidade que você nunca conheceu em troca de umas migalhas de felicidade aqui na Terra, né? Eu acho que o André queria falar e depois você, Márcio. É uma pequena dúvida, Tá. bem rápido, tá? O senhor falou num movimento que ia se rebelar contra as coisas de Deus. Aham. E o líder mundial? Ele vai se manifestar nesse momento? Nós vamos ter uma liderança Liderar mundial esse movimento? que a Bíblia chama de Babilônia, né? Bem, nós precisaríamos de um outro programa para isso, mas eu vou dar uma sugestão para vocês, assim, ó. A temporada sobre as 3 mensagens angélicas, eu estudo
detalhe por detalhe dos eventos finais. E eu falo sobre a Babilônia e a identidade da Babilônia. Então, vai ficar de tarefa de casa para você, tá bom? Na temporada, está lá no NT Play, a temporada tem um programa só sobre a Babilônia. E lá a gente identifica quem é. Só adianto aqui, segundo a Bíblia, a Babilônia é o movimento católico apostólico romano que vai liderar esse movimento contra o povo de Deus. É o que a Bíblia apresenta. Ah, pastor, como é isso aí? Não tenho tempo de explicar, gente. Mas está lá na nossa temporada, tá bom? Márcio. Apenas dentro disso que a Tânia falou, eu acho interessante a fala dela também, porque algumas pessoas realmente pensam assim. Porém, eu costumo dizer o seguinte, eu não sirvo a Deus com medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Deus para ir para o céu. Então, eu acredito que uma pessoa que vive uma vida de pecado, e aí ela fala assim, vai acabar mesmo, vou ser aniquilado mesmo, ela não ama a Deus, né? Não. Porque a minha preocupação não é em terminar com a minha vida, mas é perder a eternidade. Exatamente. Né? Então, perder a companhia de Deus para sempre. Perder a companhia de Deus. Eu acho que essa é a pior punição que uma pessoa pode pensar em ter, né? Quem conheceu de verdade a Jesus não quer sair de perto dele, nunca mais, né? Então vamos lá. E aqui eu só toco nas 3 mensagens angélicas porque a chuva serôdia virá para se pregar as 3 mensagens angélicas, que estão lá em Apocalipse 14, de 6 a 12, né? E a gente não tem tempo de passar por elas aqui, mas já está à sua disposição a temporada das 3 mensagens, que a gente estuda palavra por palavra durante 15 semanas as 3 mensagens angélicas. Muito bem. E aí nós teremos um movimento religioso que vai culminar com a volta de Jesus. Apocalipse 14 em diante diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Lembra daquela comparação lá das chuvas? Quando é que a seara estava madura? Quando caía a chuva serôdia. Então, a seara amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. É nesse momento aqui que haverá separação entre trigo e joio. Porque aqui a imagem é sempre uma plantação de trigo, né? Para combinar com o texto bíblico. Então, joio e trigo são muito parecidos enquanto estão crescendo. Quando é que eles se diferenciam? Quando os frutos começam a aparecer. Porque o trigo tem fruto e o joio não tem fruto. Então, nesse momento aqui, quando se passa a foice, aí você consegue dizer, isso é trigo, isso é joio. Então, a separação que Jesus falou em Mateus capítulo 13, se eu não me engano, da separação entre o trigo e o joio vai acontecer aqui nesse momento, na hora da ceifa. Por quê? Porque a seara amadureceu e agora você consegue identificar quem é trigo e quem é joio. Pelos frutos. É por isso que eu gosto tanto da Bíblia, gente, porque está tudo conectado. Jesus fala em Mateus capítulo 7, pelos frutos os conhecereis. Aí ele fala em Mateus capítulo 13, parábola do trigo e do joio. Lá no final vai ser diferenciado. Por que é diferenciado? Porque quando começam a aparecer os frutos, você sabe quem é trigo e quem é joio. Então está tudo ali interligado, né? E aí ele passa a foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Agora, uma pergunta que a gente não poderia terminar a nossa temporada sem fazer. Quais são as condições para receber a chuva serôdia? Então, presta atenção aí, porque agora nós vamos conhecer as condições que nós temos que... como nós devemos deixar a nossa vida para que essa chuva caia sobre nós. Lembrando que a chuva serôdia não cairá sobre a igreja, no coletivo. A chuva serôdia cairá sobre pessoas que juntas farão a pregação do Evangelho, ok? Então, primeira condição, orar pelo batismo diário do Espírito Santo. Zacarias capítulo 10, versículo 1 diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. A ordem aqui do profeta Zacarias é pedir. E amigos, Jesus falou lá em Lucas capítulo 11 que o Espírito Santo, Deus quer dar o Espírito Santo mais do que nós queremos dar bons presentes para os nossos filhos. E às vezes a gente não tem porque a gente não pede.
Quando foi a última vez que você orou pela batismo do Espírito Santo? Talvez aqui nesse nosso estudo você tenha sido lembrado, mas eu confesso a vocês, eu já passei talvez meses, talvez anos da minha vida cristã sem pedir o batismo do Espírito Santo. Né? E ultimamente eu tenho orado isso constantemente, porque eu tenho sentido a necessidade do batismo do Espírito Santo para liderar espiritualmente minha família, para educar meus filhos, para resistir às tentações, para resistir às provas do inimigo. Então, quando foi a última vez que a gente pediu, você de casa? Quando foi a última vez que você pediu o batismo do Espírito Santo? Zacarias diz, pedi, peçam ao Senhor a chuva, e Ele faz chuva. Ele não dá só uma chuvinha, não, Ele dá um aguaceiro. Vai ser transformado, tá certo? Vai transbordar. Segundo, arrependimento e confissão. Atos capítulo 2, versículos 19 e 20 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, o arrependimento e a confissão dos pecados faz parte da preparação dessa casa para recebimento do Espírito Santo de maneira profusa. Por quê? Porque se nós somos o templo do Espírito Santo, a gente precisa dar uma varridinha nessa casa para receber o dono da casa. Lembre-se, o Espírito Santo não é hóspede aqui. Ele é o dono dessa casa. Só que às vezes nós usurpamos essa casa e impedimos que ele entre, mas a casa é dele, né? Então, arrependimento e conversão. E se por acaso eu estou falando com alguém aqui que precisa se arrepender, agora é a hora. Você precisa desse arrependimento, de confessar os seus pecados a Jesus, porque Ele te perdoa. Atos 2,38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Terceira, banir toda dissensão. Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dela. Então, essas brigas entre os irmãos, dentro das igrejas, elas precisam ser eliminadas para que o Espírito Santo possa cair. Porque lá na chuva temporã, ele caiu quando a igreja estava unânime em oração, todos com o mesmo propósito. Muito bem, Atos 2,46. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, por que que ele ainda não veio? Por quê? Porque falta a chuva. Falta a chuva. E eu quero falar com você de casa um pouquinho aqui. Eu creio que você quer que o Espírito Santo venha. E eu creio que você quer que Jesus venha. Né? A gente não precisa ser um adivinho. Não precisa ser um adivinho para dizer que você passa por problemas. Não precisa usar retórica aqui para dizer que você está passando por problemas. Porque isso é uma coisa, no mundo que nós vivemos, é uma coisa infelizmente natural. O problema, as dificuldades, as aflições, a dor, a angústia, a perda de entes queridos, as dores das doenças que nos atingem, às vezes a depressão, a ansiedade, às vezes a saudade das pessoas que já não estão mais conosco. Essas coisas, elas esmagam a gente. Então, eu não preciso ficar adivinhando aqui que você gostaria que Jesus voltasse logo, porque eu tenho certeza que você gostaria. Mas às vezes a gente não está fazendo a nossa parte. Porque se a chuva serôdia é um pré-requisito para que a pregação do Evangelho aconteça e Jesus volte, nós como cristãos deveríamos todos os dias dizer assim: Senhor, tem misericórdia de nós, nos batiza. E qual é o segredo? É comunhão, gente. Não tem uma fórmula mágica, um pó que você toma para a comunhão. Não tem. A comunhão, ela vem assim, ó. Eu oro e estudo a Bíblia todo dia. Você tem Bíblia em casa, eu tenho certeza. Você também tem uma Bíblia em casa. Por que ela está fechada? Por que você não abre a Bíblia todo dia e diz assim: Senhor, eu vou ler esse trecho aqui, fala comigo, Senhor.
Eu quero a chuva serôdia. Eu quero que acabe logo tudo isso. Eu quero te encontrar, Senhor. E depois de te encontrar, eu quero encontrar com o meu marido. Eu quero encontrar com o meu irmão. Eu quero encontrar com a minha mãe. Eu quero encontrar com a minha avó. Eu quero encontrar aquele mundo perfeito. Senhor, eu quero te encontrar essas pessoas. Senhor, volta logo. E aí, a gente precisa pensar no profeta Joel, quando ele diz que naquele dia Deus derramará, né? E ele diz assim, no mesmo capítulo 2, versículo 32, ele diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, porque para aqueles a quem o Senhor chamar. Todo que invocar o meu nome será salvo. Deus não tem preferidos. Deus tem filhos mais íntimos. Vou repetir isso para você. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos mais íntimos. E para os filhos mais íntimos, Ele distribui o seu Espírito. Ah, amigos, como eu tenho orado pelo Espírito Santo. E todas as vezes que eu oro, é como se Deus me dissesse assim: filho, eu quero derramar, mas eu preciso que você cresça um pouco mais. E cada vez que a gente ora pelo Espírito Santo, Ele vai ajudando a gente a crescer mais. Ele vai ajudando a gente a se aprofundar mais. E não pense que vai chegar um momento que você vai dizer assim: agora eu me sinto preparado. Não. Porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai reconhecer que você é um pecador. E quando você reconhecer que você é um miserável pecador, Deus vai dizer assim: está pronto. Vai cair o Santo Espírito. E o Santo Espírito vai cair. O Evangelho vai ser pregado e vai acabar essa miséria desse mundo. Vai acabar esse sofrimento todo, essas brigas, vai acabar tudo. Eu sonho com isso. Eu sonho com isso porque já não dá mais para viver aqui, né? Mas mais do que querer os benefícios da volta de Jesus, eu quero encontrar com o meu Senhor. Eu quero encontrar com Ele, dar um abraço e dizer assim: Senhor, obrigado por ter salvado alguém como eu. Eu tenho um desafio para você. Você quer dizer assim: Senhor, eu estou querendo muito a chuva serôdia. Eu quero, Senhor. Faz em mim o que tiver que ser feito. Eu quero a chuva serôdia. Enquanto você escutar esse próximo hino, se você quer dizer assim: Senhor, eu não mereço, mas eu quero a chuva serôdia, fique em pé no seu lugar enquanto você ouve o hino. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal. Descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecado
pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, que seja logo, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Ah, como eu sonho com esse dia, gente. Ah, como eu sonho com o dia que Jesus vai voltar e vai nos dar o que a gente não merece. A gente não vai receber a recompensa porque a gente mereceu, não. É pela graça e pela misericórdia de Jesus. A graça que nos dá o que nós não merecemos e a misericórdia que não nos dará o que nós merecemos. E aí, gente, acabou. Ou melhor, recomeçou. Recomeçou para sempre. Para sempre no plano original de Deus. Você quer isso? Nós queremos. Nós estamos aqui em pé porque nós queremos. Você consegue ficar em pé aí na sua casa? Para dizer, eu quero também me preparar para esse dia. Deixa eu orar por você. Senhor, nós nos emocionamos, Senhor. Porque nós queremos esse dia. Nós sonhamos com esse dia. Nós queremos te encontrar logo, Senhor. Por isso, derrama o Teu Espírito sobre nós. Nós não merecemos, mas abrimos a vida para que o Senhor faça o trabalho que precisa ser feito. Senhor, obrigado. Obrigado por Tua misericórdia e por Tua graça. E nós nos entregamos em nome de Jesus. Amém. Que esse dia aconteça logo. Que Deus abençoe cada um de nós. Pela graça dEle. Amém. Todos os dias e todas as noites eu dobro meu joelho e agradeço a Deus por ter conhecido vocês, por ter conhecido a palavra verdadeira. Então, isso aqui serviu para fortalecer mais a minha fé e ajudar a construir um caminho que ainda tem muito a ser percorrido, eu acho. E eu estou muito feliz porque eu vou me sair daqui mais edificado pela palavra e também tocado pelo Espírito Santo também. Ai, o meu sentimento é de gratidão. Gratidão, para a eternidade por essa experiência. Aprendizado. E chamou a minha atenção que nós não sabemos de nada. Que a palavra ela tem que ser investigada com cautela, com detalhe diariamente. É um despertar, como se, por exemplo, Deus estivesse falando de novo a mesma coisa, entendeu? Para me trazer de volta.
trazer de volta para esse ponto do Espírito Santo de uma forma mais profunda, olhar mais de perto. Assim, eu acho que é uma maneira diferente de vocês ensinarem, né? É com uma clareza muito maior, é com um estudo muito grande, é com a Bíblia, né? Profundamente, assim, vai no ponto mesmo e abre assim os nossos entendimentos, o nosso conhecimento. Foi uma experiência que superou minhas expectativas, não só em termos de aprendizado, que eu aprendi muito, complementou aquilo que eu já sabia, aumentou muito mais meus conhecimentos. Foi maravilhoso, estou muito feliz com isso. Estou lamentando que está chegando ao final. Jesus Cristo vem nos buscar e eu e você, independente daquilo que nós cremos, né, detalhezinhos, eu e você precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Ele. Peça direção pelo Espírito Santo, que Ele vai mostrar para a gente. Ali é que está a verdade.